Olá pessoal! Para muitas pessoas, os drones continuam sendo um brinquedo que pode ser lançado ao céu e controlado para entretenimento. Mas, na realidade, os dispositivos não tripulados se tornaram uma parte integrante da sociedade moderna e da ciência, auxiliando em combates a incêndios, operações de busca e resgate e rastreamento de fenômenos misteriosos. Se você ainda duvida de sua eficácia, este vídeo ajudará a dissipar suas dúvidas. Aproveite a visualização. O principal propósito dos aerogeradores é converter a energia cinética do vento em eletricidade. Para alguns aventureiros, essas estruturas técnicas se tornam mais uma forma de obter uma dose de adrenalina. E aqui está uma delas: o proprietário do drone decidiu dar uma olhada mais de perto em como os aerogeradores parecem do alto. Surpreendeu-se quando viu um homem descansando sobre os raios quentes do sol no topo de um deles. Vale ressaltar que a altura deste moinho de vento é de 100 metros, equivalente a um prédio de 37 andares. No entanto, o homem que estava lá em cima estava claramente sem qualquer equipamento de segurança. É assustador pensar no que poderia ter acontecido com ele se tivesse adormecido acidentalmente lá. O nome desse destemido aventureiro era desconhecido para o autor do vídeo. É bem possível que ele fosse um trabalhador de manutenção do aerogerador que decidiu fazer uma pausa curta durante seu desafiador trabalho. No Uruguai, há uma atração local conhecida como Cemitério de Navios. Agora, convido você a dar uma olhada mais de perto e nosso guia principal para este segmento será, é claro, um drone. O cemitério de navios tornou-se um depósito de muitos objetos valiosos encontrados nas águas da Baía de La Plata e no Oceano Atlântico. No século XVI, a Baía de La Plata fazia parte de uma rota comercial movimentada. Galeões espanhóis carregados de ouro atravessavam a baía durante essa época. Devido a tempestades severas e ataques de piratas, vários navios desse período afundaram nessa região e permanecem submersos na costa do Uruguai até hoje. Entre os objetos no cemitério uruguaio estão navios cheios de moedas de ouro e prata, barcos de pesca e inúmeras outras embarcações que encontraram as forças destrutivas da natureza nessa região. E graças aos drones, cada um de vocês pode testemunhá-los diretamente do conforto de suas casas. Não faz muito tempo, as pessoas que se perdiam na natureza tinham quase nenhuma chance de serem encontradas. Ao contrário dos helicópteros, os drones são mais manobráveis e seu lançamento não requer tanto gasto financeiro. Portanto, os drones se tornaram uma ferramenta indispensável para equipes de busca e resgate. Em 2017, 2 turistas e um Golden Retriever saíram de uma trilha de caminhada na Floresta Nacional de Pike, no Colorado. As pessoas assustadas conseguiram pedir ajuda, mas não tinham ideia de sua localização. Imediatamente após a ligação de emergência dos turistas para o número 911, foi decidido vasculhar a área florestal onde eles poderiam estar. Graças ao drone, as pessoas perdidas foram encontradas apenas 2 horas depois de pedirem ajuda. Aqui está outro exemplo de como os drones auxiliam efetivamente nas buscas. No condado de Norfolk, durante um passeio com seu dono, um dachshund desapareceu. Drones também foram usados na busca pelo cão. Ele foi encontrado após 2 dias. Descobriu-se que ela tinha caído de um penhasco enquanto seu dono tirava fotos do mar. O dachshund foi encontrado vivo em uma pequena saliência rochosa. Sem a ajuda de um drone, ela provavelmente não teria sido encontrada. No Sudão do Sul, no Vale do Nilo, encontra-se a vasta planície do Sul. É a maior área úmida de água doce do mundo, cobrindo uma área de 57 mil km². A planície se estende por 500 km de norte a sul e mais de 200 km de leste a oeste. O sul é conhecido por sua rica flora e fauna. É lar de cerca de 400 espécies de aves e 100 espécies de mamíferos. Uma grande variedade de plantas cresce aqui. Os cientistas há muito tempo têm interesse em estudar a planície alagada, mas o terreno é completamente intransitável. Surpreendentemente, pessoas vivem aqui. Graças aos drones, os cientistas puderam observar a cultura e o estilo de vida da tribo Nuer que vive nessas condições aparentemente inabitáveis. Descobriu-se que as pessoas aqui não se sentem isoladas do mundo. Eles pescam, criam gado e praticam agricultura. Eles vivem em cabanas redondas com telhados cônicos e paredes feitas de galhos revestidos com uma mistura de argila, esterco e palha. Devido à alta umidade, eles têm que reconstruir suas moradias a cada 5 ou 6 anos. Sem dúvida, a vida nas ilhotas no sul é bastante perigosa, pois muitos crocodilos vivem aqui, e os trechos estáveis de vegetação podem ser sugados para dentro da planície alagada a qualquer momento.
Assim, os drones às vezes podem salvar vidas. Não acredita? Então a história a seguir é para você. Durante o Campeonato Mundial de Surf na costa de New South Wales, Austrália, ocorreu um incidente que poderia ter terminado em uma verdadeira tragédia se não fosse por uma gravação de drone. Matt Wilkinson, um competidor, estava na água em sua prancha quando um tubarão branco de 2 metros apareceu atrás dele. Absorvido pelas ondas, o atleta não percebeu o peixe predador se aproximando. A única coisa suspeita foi que ele ouviu um barulho e um ruído atrás dele, mas não deu muita importância. Todo o processo de competição, incluindo aquecimentos, seria gravado por um drone da Surf Life Saving NSW, que monitora 34 praias populares em New South Wales. O objetivo principal do drone é garantir a segurança dos atletas, incluindo possíveis ameaças de tubarões. Embora os ataques de tubarões sejam extremamente raros, os organizadores da praia ainda consideram esse fator de risco. Depois que um tubarão foi avistado perto de Matt Wilkinson, os socorristas que operavam o drone o alertaram sobre o perigo através dos alto-falantes. Eles insistiram para que o surfista voltasse urgentemente à costa. Mais tarde, o atleta viu as imagens chocantes. Graças ao drone, uma vida humana foi salva. Vulcões nos atraem com seu poder. Por trás de sua incrível beleza está o elemento consumidor de fogo. Aproximar-se de vulcões ativos é incrivelmente perigoso, mas se você quiser dar uma olhada em sua cratera, um drone pode ser seus olhos. O fotógrafo islandês Bjorn Steinbeck decidiu realizar o impossível e capturar imagens diretamente da cratera de um vulcão em erupção. Em 20 de março de 2021, o vulcão Fagradalsfjall na península de Reykjanes acordou. Logo depois, Steinbeck dirigiu-se ao vulcão, levando consigo um drone equipado com uma câmera. Inicialmente, o fotógrafo pretendia registrar a erupção de uma altitude baixa. Tendo capturado as imagens desejadas, ele voltou para casa e encontrou o drone ligeiramente danificado. Foi quando ele decidiu correr um risco. Steinbeck voltou ao vulcão e enviou o drone diretamente para o coração da erupção. Ele conseguiu alcançar algo verdadeiramente incrível, permitindo que os internautas testemunhassem em primeira mão o que acontece dentro de uma cratera durante uma erupção. No vídeo, o drone desce gradualmente e se imerge na boca do vulcão. Lá dentro, a lava ferve ferozmente e sobe. Magma derretido escorre pelas paredes de pedra, enquanto tudo do lado de fora fica coberto de cinzas cinzentas. Apesar da temperatura monstruosa dentro do vulcão a 1200 graus Celsius, o drone paira por um tempo, mantendo a transmissão de sinal e até mesmo manobrando, evitando respingos de lava. Após alguns segundos, ele se derrete, mas Steinbeck conseguiu as imagens tão aguardadas do coração flamejante de Fagradalsfjall. O fotógrafo sacrificou seu dispositivo voador para que os espectadores pudessem testemunhar esse evento fascinante. Às vezes, durante explorações diárias, proprietários de drones conseguem capturar as imagens mais surpreendentes, apresentando seres enigmáticos. Por exemplo, este drone conseguiu filmar um objeto peculiar em um lago. Olhe mais de perto. Parece que há de fato uma criatura bastante grande debaixo d'água, embora as leves ondas dificultem a identificação. Alguns espectadores dessas imagens especularam que poderia ser um monstro desconhecido, reminiscente do monstro do Lago Ness. O próximo clipe parece saído de uma clássica história de terror americana. Seu criador decidiu explorar campos de milho e de repente deparou-se com um indivíduo estranho vestido como palhaço. Esse indivíduo de cabelos vermelhos percebeu o drone e começou a olhar fixamente para ele, depois correu abruptamente em direção à densa floresta. Embora esse palhaço não fosse uma criatura mítica, é plausível que o operador do drone tenha assustado um maníaco que se imaginava como um personagem de filme de terror. O que mais uma pessoa vestida como palhaço estaria fazendo sozinha no meio de um campo de milho? O autor das imagens seguintes pode ser a única pessoa a ter capturado uma criatura semelhante ao pé grande da vida real. No vídeo, observamos uma criatura estranha de tamanho grande que, ao avistar o drone, corre para a floresta. O que é impressionante é que nenhum animal desse tipo havia sido visto anteriormente na região. Drones nos permitem ver o que é difícil de acessar e às vezes escondido da vista. Agora convido você para uma breve viagem à cidade fantasma californiana de Bodie, acessível por meio de um vídeo capturado por drone. Bodie foi fundada durante a Corrida do Ouro dos anos 1860. Seu fundador foi William Bodie, que descobriu vastos depósitos de ouro aqui, mas logo pereceu em uma tempestade de neve. Naquela época, a cidade floresceu. Até 1976, ela se tornou a segunda cidade mais industrialmente ativa do estado. Havia muitos salões e outros locais de entretenimento. A cidade tinha sua própria estação ferroviária, uma prensa de impressão e uma escola. Além disso,
Bodie ficou famosa por sua alta taxa de criminalidade. Mas a vida ali diminuiu aos poucos, à medida que as reservas de ouro diminuíam rapidamente. Em 1917, decidiu-se desmontar a ferrovia, e nos anos 1930, um incêndio rompeu, destruindo a maior parte da cidade. No final do século XX, a cidade foi designada como Parque Histórico. Os prédios remanescentes foram restaurados para que os turistas pudessem sentir a atmosfera do Velho Oeste do final do século XIX e início do século XX. Agora, graças a um belo vídeo dos videomakers californianos Russell Brown e Aaron Grimes e seu drone equipado com GoPro, qualquer pessoa pode admirar as paisagens dessa cidade fantasma americana. Os sumidouros, também conhecidos como vazios ou colapsos, são enormes buracos no solo que se formam como resultado da atividade humana ou de eventos naturais. Chuvas fortes, secas, desmoronamentos de antigas minas, drenos e muitos outros fatores levam à criação de lacunas no solo. Os sumidouros variam em forma e diâmetro. Eles podem se formar nos oceanos e mares, nas montanhas e desertos. Eles frequentemente se enchem de água, mas às vezes podem ser preenchidos com lava. O sumidouro mais profundo do mundo é conhecido como Buraco do Dragão, localizado no mar da China Meridional, com uma profundidade de mais de 300 metros. A cratera de Darvaza no deserto de Karakum é chamada de Porta do Inferno porque está em chamas há várias décadas. Esses fenômenos naturais são bastante perigosos, pois o processo ocorre profundamente sob o solo e é incerto qual parte do solo ao redor de um sumidouro já formado irá desmoronar em seguida. Portanto, é perigoso estar perto de sumidouros. No entanto, graças aos drones, é possível não apenas tirar fotos impressionantes dessas características, mas também ver o que está dentro delas. Cientistas usam drones industriais equipados com câmeras multiespectrais para exploração geológica de sumidouros. Drones são usados para observar e pesquisar com segurança a natureza selvagem. O autor de um desses vídeos é um caçador que usa um drone para rastrear a rota de seu cachorro em um terreno montanhoso perigoso. Ele esperava ver quase qualquer coisa, mas ficou chocado quando vários de seus beagres encurralaram uma puma em um penhasco e não a deixaram sair. Entendendo a situação perigosa para o animal selvagem, o caçador se aproximou a uma distância segura e chamou seus cachorros de volta. Em outro vídeo, um proprietário de drone decidiu observar as atividades de um jacaré. Pode parecer estranho, mas o réptil notou o dispositivo voador e aparentemente o confundiu com um pássaro. Basta olhar como o jacaré observou o drone com atenção. Assim que o drone se aproximou, o réptil tentou pegá-lo no ar. É provável que o proprietário tenha previsto capturar tais imagens únicas de um jacaré tentando comer um drone. Em outro vídeo, enquanto observava um urso, o animal também notou o drone nas proximidades. A princípio, o urso não entendeu o que era ou como reagir ao objeto desconhecido. No entanto, depois de alguns momentos, ele percebeu que o drone não representava uma ameaça e simplesmente recuou de volta para a floresta. Tornados são outro fenômeno natural que cativa com seu poder destrutivo. Tornados ou ciclones potentes destroem tudo em seu caminho. O diâmetro do funil pode chegar a 40 metros sobre a água e até 3 km em terra, com uma velocidade média de 40 a 60 km por hora. Mas o mais monstruoso acontece dentro do tornado, onde no epicentro, a velocidade do vento pode chegar a 1.300 km por hora. Tudo o que entra lá é reduzido a pequenos fragmentos. No passado, as pessoas não tinham chance de olhar para o coração de um tornado. Mas graças aos drones, isso se tornou possível. Esses dispositivos voadores conseguiram fazer isso tanto em terra quanto na água. O Sail Drone Explorer ST-1045 coleta eficientemente dados meteorológicos. Esse dispositivo pode suportar cargas imensas e realizar pesquisas nas condições mais extremas, onde outros equipamentos científicos falhariam. O Sail Drone já entrou em tornados 2 vezes, a primeira vez em setembro de 2021, quando conseguiu filmar no centro do poderoso furacão Sam, e em 2022, quando foi enviado para estudar o furacão Fiona. O drone completou com sucesso sua missão, resistindo a velocidades de vento de mais de 178 km por hora enfrentando ondas de 15 metros. Os dados adquiridos ajudarão os cientistas a fazer previsões mais precisas sobre eventos catastróficos iminentes. E graças a gravações de vídeo de acesso público, podemos experimentar um dos fenômenos naturais mais poderosos da natureza. Outro exemplo que demonstra as incríveis capacidades dos drones ocorreu em 2019. O meteorologista extremo e caçador de tempestades americano Rick Timmer conseguiu enviar seu drone modificado diretamente para um tornado em Nebraska.
Inicialmente, ele pretendia apenas filmar o fenômeno natural a partir da distância mais distante possível, mas as coisas deram errado. O tornado mudou de curso e Timmer se viu forçado a operar o drone remotamente de dentro de seu veículo. O drone conseguiu filmar um tornado F4 a uma distância de apenas 100 metros. Uma filmagem fascinante mostra a violenta atividade do tornado a uma distância incrivelmente próxima, com destroços voando ao redor e a coluna de vento girando rapidamente. Felizmente, tanto Timmer quanto seu drone conseguiram escapar ilesos dessa experiência arriscada. O uso de drones por equipes de resgate é particularmente notável durante emergências graves, como incêndios intensos. A agilidade, a compacidade e a velocidade dos drones permitem uma rápida avaliação da área afetada pelas chamas. Isso reduz significativamente o tempo necessário para combater o incêndio e aumenta o número de vidas salvas. Em 23 de novembro de 2021, na cidade americana de Nomeado, ocorreu um grande incêndio que afetou várias grandes empresas e um shopping center. Um drone fornecido pela West Mass Drone foi implantado no local. Com a ajuda do drone, foi verificado se havia pessoas na área afetada pelo fogo. O drone também transmitiu a escala exata do incêndio, garantindo que o número necessário de bombeiros chegasse ao local. Depois disso, o trabalho do drone não terminou, e ele começou a filmar um incêndio horrível. Um vídeo de 13 minutos foi importado para um clipe de 1 minuto mostrando os bombeiros em ação. A gravação capturou os socorristas borrifando água à frente deles para chegar à fonte do incêndio. Outra cena mostra os bombeiros corajosos lutando contra as chamas. Graças a esse vídeo capturado por um drone, podemos sentir a atmosfera terrível de um incêndio e entender os perigos e desafios enfrentados pelos socorristas. Apesar de sua eficácia e utilidade, os drones exigem manuseio cuidadoso e conhecimento em sua operação. Com muita frequência, os dispositivos sofrem acidentes de voo devido à inexperiência da pessoa que os controla. Um vídeo surgiu online mostrando um drone capturando paisagens sobre a cidade portuária de Seattle, Estados Unidos. O operador então decidiu filmar trabalhadores situados em um dos marcos da cidade, a Space Needle. No entanto, em vez de um belo vídeo, um clipe foi divulgado online mostrando o drone colidindo com uma cerca no topo da Space Needle. Embora esse incidente pareça relativamente inofensivo, o próximo poderia ter causado um grave acidente de aviação. Em 2017, perto da cidade de Quebec, no Canadá, um drone colidiu com a asa de um pequeno avião de passageiros que ia do aeroporto de Rouyn-Noranda para o Aeroporto Internacional de Quebec. O piloto notou o drone se aproximando, mas a distância era muito curta para evitar a colisão. A asa esquerda do avião foi parcialmente danificada como resultado. Felizmente, o pouso foi bem sucedido e nenhum dos passageiros ficou ferido. Esse incidente foi o primeiro desse tipo na América do Norte. No entanto, isso levou as autoridades a impor restrições de altura aos lançamentos de drones, que não devem exceder 5,5 km. A construção da primeira parte da usina nuclear de Chernobyl começou em 1970. A cidade de Pripyat foi construída especificamente para os participantes da construção e os funcionários da usina. A produção anual total de energia da usina era de 29 bilhões de kWh. Em 26 de abril de 1986, o acidente mais massivo e aterrorizante ocorreu na usina nuclear de Chernobyl durante o teste do gerador de turbina número 8 na quarta unidade de energia. Havia um plano para desligar o reator com o sistema de resfriamento de emergência desativado e fazer medições com segurança. O desligamento do gerador falhou, resultando em uma explosão e incêndio. Aquela noite testemunhou o maior desastre na história da energia nuclear. Tanto material radioativo foi liberado no meio ambiente que mais de 200 mil km² foram contaminados com radioatividade, 70% dos quais estavam na Ucrânia, Bielorrússia e Rússia. Imediatamente após o acidente, esforços foram feitos para minimizar as emissões radioativas. Para esse propósito, mais de 11 mil toneladas de materiais secos e líquidos foram despejados na mina do reator explodido.
Os esforços subsequentes para conter o acidente foram focados na criação de uma estrutura de proteção especial chamada sarcófago. Desde 2010, a visita à usina nuclear de Chernobyl está aberta a turistas. No entanto, nem todos têm coragem de visitar a zona de alta radioatividade. Graças aos drones, cada um de nós pode observar o que está acontecendo no local do enorme desastre e também espiar partes da usina que são inacessíveis aos turistas. Se você gostou deste vídeo, por favor, inscreva-se no canal e clique no sino de notificação. Seu engajamento é a melhor recompensa. Obrigado por assistir e nos veremos em breve.